tudo bem? Vou precisar ser sincera. Eu já tive que gravar essa aula de lançamento tributário algumas vezes, porque eu não estava conseguindo acertar o tom. Por quê? Essa parte de lançamento tributário é a mesma coisa de falar de obrigação tributária. A gente está falando de uma questão que é um juridiquês. Porque pouco importa, ninguém vai chegar com um carnê de IPTU na sua porta e falar assim: aqui está constituído um lançamento tributário, senhor. Toma o carnezinho do IPTU. Ninguém vai fazer isso, não vai, sabe? Não vai. Não é assim, o negócio chega na sua casa e acabou. E quando você compra o produto na loja, por exemplo, você comprar uma garrafa de água, nessa garrafa de água já veio o imposto que incide sobre a produção, fabricação, ICMS, ISS, IPI, coisas nesse sentido. Então já veio nessa garrafa de água esses impostos. Em que momento foi feito o lançamento? Então, em qual momento foi cobrado o imposto? O lançamento tributário nada mais é do que o momento em que passa a ser possível a cobrança do tributo. Para existir a possibilidade de cobrança do tributo, tem que ocorrer o quê? O fato gerador. Então, é esse o problema, que você começa a usar muita nomenclatura, e é o que eu falei, às vezes a nomenclatura confunde. Vai morrer? Não, uma hora você vai entender. Volte, o negócio é de graça, gente. Faz, anota, volta e vamos lá. Mas então, o lançamento tributário nada mais é do que um momento de constituição do crédito tributário. O que isso quer dizer? Que quando a gente fala desse modo formal que houve o lançamento do tributo, isso quer dizer que ele passa a ser passível de cobrança. É igual um cartão de crédito. Você ganha um cartão. É porque eu não tenho. É bom, se eu tivesse um cartão aqui era bom não mostrar também, né? Mas vamos lá. Eu tenho um cartãozinho aqui para usar de exemplo. Não sei se vocês estão vendo, ó, a SMR com ele rapidinho. Vocês gostam de SMR? Eu gosto. Vamos lá. Tem um cartãozinho aqui comigo. É o meu cartãozinho de débito e crédito. Se eu utilizar esse cartãozinho só no débito, só na função débito, aqui. Não vai parar o vídeo para ver de que é o cartão não, tá? Continua assistindo a aula. Fofoca depois. Então, eu estou aqui com o meu cartãozinho e eu vou utilizar ele na função do débito. Isso quer dizer que eu gastei só o dinheiro que eu tinha. Realmente é o meu dinheiro em conta. Mas o banco também te dá o crédito. Qual o momento em que se dá o lançamento do crédito? O momento que você vai lá na maquininha, passa no crédito. Pode ser 1 centavo, mas no momento em que você utiliza aquele dinheiro que o banco te emprestou, você faz o uso do crédito e agora o banco vai te cobrar de volta. Com juros, sem juros, sei lá. Mas é a mesma coisa do cartão de crédito. Se você não utiliza, não tem o fato gerador. Então, não tem como te cobrar aquele crédito, não é? É igual, por exemplo, te cobrar, fazer uma cobrança indevida de algum tributo. Fazer uma cobrança indevida de imposto. IPTU. IPVA. IPVA é mais fácil. Fazer a cobrança indevida de um IPVA. Como é que seria essa cobrança indevida? Você passou o carro, né, do seu nome para o nome de outra pessoa, você fez a venda, mas o IPVA veio para você pagar. A entidade, né, a entidade fiscal, tributária, ela errou a cobrança, ela cobrou de você, mas deveria ter cobrado do novo dono do carro. Você já, né, no momento da compra, você já fez essa troca falando, mas o IPVA desse ano do carro vai com você, né? Então você comprou o carro, vendeu o carro e a outra pessoa já comprou sabendo que ela teria que pagar o IPVA, você já trocou de nome, mas a fazenda, né, a entidade pública, a nossa burocracia brasileira nem sempre tão bem atualizada, ela esqueceu que você trocou de carro, ela nem sabia. Então, assim, não entrou lá, aqui no Rio de Janeiro é o Detran, né, que toma conta dessas coisas. Não entrou lá no Detran, não entrou no sistema ainda essa questão, e aí ocorreu algum problema, e aí veio a cobrança para você do o IPVA. O que você vai fazer? Impugnar, vai reclamar, falar, cara, fazenda pública, não sou eu a pessoa que deve pagar o IPVA, porque o carro já está no nome de outra pessoa. Eu não tenho mais veículo automotor. Então, eu não tendo o carro, eu não tenho que pagar IPVA. Porque o IPVA, ele só deve ser pago quando você tem a propriedade de um veículo automotor. Você passou essa propriedade para outra pessoa, né? É igual que a gente está falando de empresa. Vai a empresa, igual casar, namorar com a família. Nunca vem só as coisas boas. Vem os parentes ruins, vem os problemas, então vem tudo. Então, assim, você comprou o carro, ó, tchau, vai tudo, tá? Então, assim, mas eu comprei um carro na concessionária. Eu sei que tem como ir na concessionária e a concessionária pagar o IPVA e você pagar só o preço do carro, mas você vai ficar quieto e você vai, né? Vai estragar meu exemplo, pô.
já é difícil pra caramba ficar pensando em exemplo que você vai estragar. Isso aí é um caso à parte. Estou falando da cobrança errada que a Fazenda Pública fez. E mesmo nesse caso, não é a concessionária que acordou com você, fez um acordo em que duas pessoas em sã consciência assinaram, em plena capacidade ali, assinaram falando assim, eu vou pagar o preço do carro, a concessionária fica responsável pelo IPVA. Então por que tá me cobrando? Tem que cobrar dele lá, ó. Você vai impugnar e falar assim, essa dívida não é minha. Então, em direito tributário, a gente fica falando de crédito tributário, mas na verdade é uma dívida tributária, você está devendo. Mas eu estou devendo por quê? Está devendo porque colocaram lá na Constituição que você tinha que pagar o tributo, acabou. Eu já falei, é isso, tem que aceitar. Aceita, engole, você sabe que dói menos. Então, o que é lançamento do crédito tributário? É o lançamento da dívida. Lançar seu nome no SPC Serasa porque você não pagou o cartão de crédito. É o lançamento da sua dívida lá. Mandar a fatura para sua casa, no Nubank. Moço, pague o cartão, por favor. Você gastou R$1.500. Pague, por favor, no seu cartão de crédito. É isso. Então, peguei meu cartãozinho, passei meu cartãozinho e agora estou devendo no crédito. Até o dia tal do mês que vem, eu tenho que pagar. Declaração de imposto de renda. Não tem um tempo para você fazer a declaração? Não é o tempo que você quiser. Eu vou fazer a declaração de imposto de renda. Esse ano eu quero me adiantar. Eu vou fazer logo em janeiro. Não é em janeiro que faz. Não é em janeiro. Então você não vai fazer em janeiro. Porque em janeiro não tem ninguém te cobrando. Agora, se chegar um mês, a época de cobrança do imposto de renda e você não declarar, aí você vai estar, sofrendo aí uma perseguição aí da Fazenda Pública, que vai vir atrás de você para te cobrar o valor. Mas então, o lançamento nada mais é do que ninguém vai jogar um cartão de crédito na sua cabeça. É lançamento do tributo. Joga na sua cabeça o carnê do IPTU. Não é lançamento de verdade, não. Esse lançamento quer dizer que você efetiva a cobrança. Quando? Quando ocorre o fato gerador. Então, a partir do momento em que ocorre o fato gerador do tributo, o crédito tributário é lançado. Nossa, mas que difícil, né? Às vezes o direito tributário ele é meio ingrato, porque ele já não é muito conhecido. E aí, quando o pessoal quer conhecer ele ainda vem com as frases assim que, fica chato. Então, assim, o que isso quer dizer? No momento em que ocorre o fato gerador, se lança o crédito tributário. Isso quer dizer que no momento que você faz sua compra na Shopee, você está devendo a loja e tem que pagar. No momento que você compra um carro, você está devendo IPVA e você tem que pagar. No momento em que você pratica uma ação, você vai ter a cobrança. Pratiquei ação tributária, cobrança. É isso só que ele quer dizer, tá? Então, isso é lançamento do crédito tributário. O crédito vai ser constituído, ou seja, você comprou um carro, parabéns, agora você está motorizado. E, além disso, agora você é devedor do IPVA. Foi lançado o crédito tributário no momento que chegou no seu nome, pronto. Tem situações em que o lançamento ele não vai ser visto assim de forma tão direta, não vai ter como a gente fazer essa relação. Porque é igual o caso da garrafa d'água que eu fui lá comprar na loja. O valor o lançamento do crédito tributário, ele já foi feito. Por quê? Porque é relativo ao processo produtivo, não é? Então, eu já compro a garrafa de água com um valor a mais, né? O valor dela já é acrescido, para que ali já constem os impostos, né? Que a empresa deveria ter pago. Então, ela joga para mim, consumidor, a obrigação de pagar pelos impostos que seriam do procedimento produtivo, né? Do recolhimento da matéria-prima, né? Pega a matéria-prima, é igual assim, produzir papel. Corta a árvore, carrega a árvore, faz papel, embala o papel, vende papel. Muito, né? Então, em cada uma dessas fases, você pode ter a cobrança de um tipo de imposto. Não precisa ser o mesmo. Pode ser o ICMS, o IPI, o ISS, pode ser algum desses, ou vários, né, desses aí, porque cada processo é autônomo, então, assim, você pode ter a cobrança de vários desses aí, em cada fase, e o que vai acontecer é que se a cada fase você for pagar o imposto, não vai dar, vai ficar muito caro. Então, o que você faz? É o pagamento indireto, é o lançamento indireto do crédito tributário. Porque não é a pessoa que praticou o ato, o fato gerador, que está pagando. É outra pessoa. E existe essa possibilidade de pagamento indireto. E como que acontece? É naqueles casos de solidariedade, responsabilidade que a gente viu? Também, mas a gente está falando mais dessas situações em que você tem ali
a derrogação, né? Você derroga ali para outra pessoa a obrigação de pagar. Então, ao invés de você pagar o tributo, você é empresário, você aumenta o valor do seu produto para que ele, né, venha com valor a mais, você tenha mais lucro e consiga pagar o tributo, tá? Então, quando você vai finalizar sua comprinha na Shopee, na Shein, na Shine, né? Na Shine, quando você vai finalizar sua comprinha lá nesses lugares, a questão é realmente essa. Lá no carrinho tá dando R$ 80. Aí quando você coloca para finalizar a compra, dá R$ 100. Por quê? Porque ali, na hora que você vai efetivar a compra, incide o ICMS, imposto de importação, incide todas essas questões. E aí, dentro do valor ali, que era de 80, foi feito um acréscimo do imposto. A última compra que eu fiz na Shopee, deu R$ 70 de imposto, tá? Puta que pariu. Mas deu R$ 70 de imposto. E aí não vem um carnê depois para eu pagar. Eu já pago na hora, entendeu? O crédito tributário já é lançado na hora que eu efetivo a compra. Então, às vezes, tá em situações assim que a gente não vê, porque são do dia a dia. Igual, comprei. Você acha que é o frete? Não, é o ICMS, é o IOF. Às vezes você vai ver na fatura do seu cartão, tem a cobrança do IOF. Às vezes você vai ver um produto que você fala, caraca, mas isso não vale isso tudo. Não, realmente o produto não vale aquilo tudo. Mas o empresário está aumentando o valor daquele produto para que ele possa ter mais lucros e assim tirar parte desses lucros para pagar o imposto, né? A cobrança é o pagamento indireto do tributo para você pagar. E aí questões referentes à formalidade que o lançamento tem que seguir. A gente já tinha visto naqueles casos de competência, privativo, complementar, tanto faz, mas que é obrigatório que a entidade administrativa responsável pela cobrança do tributo estabeleça os meios de cobrança. Então, quando a gente for estudar ICMS, você vai ver quando que pode surgir a cobrança do ICMS, como que ela vai ocorrer. Quando a gente estuda imposto de importação e exportação, você vê que é no momento da compra, no momento do desembaraço aduaneiro, que chama, né? Então, assim, é no momento que passa pela alfândega, às vezes vai ser taxado lá, né? Às vezes vai ser cobrado ali uma taxa para ele ser liberado, depende do que você compra, né? Então, assim, a questão é, quem compra, desculpa, quem cobra o tributo precisa especificar como vai ser cobrado. E aí a gente pode lembrar daquele exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Quando a gente está falando do imposto sobre grandes fortunas, a gente está falando de uma situação em que, se ele quisesse ser cobrado hoje, não poderia. Primeiro, por causa da vedação à surpresa, né? Pelo amor de Deus, que grandes fortunas. E segundo, exatamente por esse questionamento que eu deixei agora. Que grandes fortunas? Grande fortuna de quem? O que é uma grande fortuna? Você vai tributar a renda só? Ou vai tributar também o patrimônio móvel e imóvel da pessoa? Patrimônio móvel é o que ela tem de imóvel, tá? Realmente é imóvel, coisa que não se move. É casa, prédio, apartamento. Agora, patrimônio móvel é os 15 carros que a pessoa tem na garagem, essas coisas. O que você vai ter como imposto de grande fortuna? Quem são as pessoas que vão cobrar? Qual o prazo? Quanto vai cobrar? É carnê? Desconta lá no salário da pessoa? Salário, ai, bilionário tem salário. Você vai descontar no patrimônio da pessoa direto? Como é que vai ser essa cobrança? Então, assim, você precisa especificar tudo isso. O IPTU, por exemplo, você já sabe como é que cobra. Cobra no talãozinho do IPTU. O IPVA vem no site. Vem no documento do carro, né? No aplicativo. Tô falando isso por experiência, assim, né? É o que eu falei. A lei do IPVA, ela muda de estado para estado. Então, aqui no Rio de Janeiro, vem detramando no documento do seu carro, você paga lá. Então, a questão é, o crédito tributário, ele tem uma formalidade que tem que ser cumprida. Então, cabe à pessoa competente para cobrar aquele tributo estabelecer o meio de cobrança. É por isso que existe uma legislação especial para IPTU, uma legislação especial para IPVA, existe uma legislação específica para imposto de exportação, imposto de importação, porque você precisa dar essas especificidades que a lei geral, que é a Constituição e o CTN, não dão. Entende? Igual, por exemplo, quando que vai ser cobrado o ICMS? Em qual etapa? Quando? Como? É a lei do ICMS que vai te tratar isso, entendeu? Então, a Constituição e o CTN
dão as regras básicas, os princípios, o norte, e quando a gente vai trabalhar essas questões específicas, como vai ser cobrado este tributo específico, você vai ter que se valer da legislação específica. Tem alguns que a gente vai saber por alto, como IPVA, IPTU, o ICMS, que é essa cobrança indireta, né? Muitas das vezes. A gente sabe que o lançamento acontece nessas compras internacionais que a gente faz, pelos aplicativos, mas se você for fazer uma prova, é claro que é indispensável que você tenha o conhecimento da lei específica. E não é o conhecimento, tá? Vou te dar um exemplo aqui agora. Esse aqui é o meu vadimeco, né? Dá pra ver ele aqui? Dá, né? Vocês não são cegos. Olha ele aqui, ó. Tá aqui, tem que ficar aqui, né? Na minha cara. É meu vadimeco. Ele é cheio de coisinha aqui em cima, ó. Todo marcadinho. Porque não tem como... Hoje eu tô fazendo SMR aqui, vocês estão vendo, né? Mas é porque não tem como eu lembrar de todas as coisas que eu vou precisar na hora de uma prova. Então, por exemplo... Nossa, tem muito grampo aqui. Gastei foi clipe na época. A gente tem a Lei Complementar número 116, que fala sobre o ISS. Isso aqui é claro que a gente trabalha na aula específica de cada tributo, tá? Por favor, não é aqui. Você tem a lei, o decreto 6759, que fala sobre o regulamento aduaneiro. Porque se eu te falo que você tem que pagar o imposto de importação ou de exportação no momento do desembaraço aduaneiro, o que isso quer dizer, né? Bom, tem que ter um regulamento para estabelecer essas questões, não tem? Ó, decreto 7.212, regulamento do IPI. Eu não estou mostrando para vocês, né? Mas tá aqui. Ó, regulamento do IPI. Agora vocês não vão vendo, não. Regulamento do IPI. Então, assim, você tem várias regulações posteriores que vão vir. Ó, decreto 406, ICMS e ISS. Então, tem várias coisas que vêm depois que a gente vai utilizar aí para fazer essa especificidade, entendeu? Para a gente ver como é que é feita essa cobrança. Então, você não precisa gravar, até porque não tem como, né, gente? O HD, ele, pelo menos eu não sei o de vocês, né? O meu HD, por exemplo, é que eu tô tentando colocar o livro aqui de volta, tá, gente? Peraí. Não sei como é que é o HD de vocês, mas o meu, por exemplo, ele não tem essa bola toda, não. O meu, ele demora um pouquinho para gravar as coisas e eu tenho que otimizar espaço. Ó, tem um boletim fiscal aqui, vamos ver se tem imposto nele. Olha, inclusive é do Detran, falei dele agora. Caraca, isso aqui não é meu não, hein? Realmente é da minha sogra, hein? Tem o CPF dela aqui, ainda bem que eu não botei na tela. Ai, meu Deus. Deixa pra lá. Surgiu um negócio aqui. Mas olha, você vai ter, então, vários decretos que a gente vai precisar utilizar depois para a gente ver. Então, o CTN e a legislação tributária, eles são só o começo de uma questão muito maior que vem depois. Então, por exemplo, você quer saber como é que vai ser feita a cobrança de coisas específicas, você vai ter que ir nessas legislações específicas. Igual a gente está falando do PIS/PASEP. Tem a Lei 10.865, que vai falar do PIS/PASEP. Você quer saber das operações de câmbio, convênios da União que ela pode fazer ali em sede de regime de benefício fiscal. É a Lei 11.250. Então, você acha que eu lembro disso aqui tudo, gente? Claro que não. Mas é que está na legislação, a gente trabalha eles quando necessário, mas sempre lembrando que o foco de uma prova nunca vai ser essa legislação específica. É bom a gente saber que existe essas coisas, só para a gente poder colocar na cabeça de que essa questão de lançamento tributário, ela vai depender do tipo de tributo que você está trabalhando naquele caso em concreto. Entende? Então, assim, não adianta você querer gravar. É só você saber qual que é a relação de crédito tributário, né? O que significa essa constituição desse crédito, para que você possa ter aí uma noção maior e melhor dessa situação, tá? Para que não fique aquele preto no branco. Então, assim, a legislação, toda a legislação tributária que a gente trabalha, seja de taxa, seja de contribuição de melhoria, e principalmente impostos, a gente vai estar trabalhando ali com matérias tributárias que têm legislação complementar.
O que quer dizer legislação complementar? Literalmente isso. Uma legislação que vem complementar o CTN e a Constituição. Então, o CTN e a Constituição são a base. E como a gente precisa especificar, por exemplo, como que vai ser feita a cobrança, quem é a pessoa que deve ser cobrada, situações de responsabilidade, isenção, a gente tem essas legislações específicas. E algumas vão ser específicas para estados, municípios, como é o caso do IPVA. De novo, né? Parece até que eu tenho carro e eu amo pagar IPVA. Mas o IPVA, ele varia de estado para estado, a legislação. Mas o pagamento do IPVA, como a gente vai ver, o pagamento não, as características do tributo IPVA enquanto imposto são as mesmas. Então, assim, a gente tem que separar um pouco essas especificidades também, tá? Se você tiver numa prova, por exemplo, o que vai ser importante você lembrar é, existiu aqui o fato gerador ou não? Porque às vezes é uma pegadinha. Vai te colocar lá numa situação em que não ocorreu o fato gerador e houve a cobrança. Então é uma cobrança indevida. É a mesma coisa que chegar na sua casa o boleto de uma coisa que você nunca comprou. Você ser cobrado por uma dívida que você nunca fez. É uma constituição de crédito, é uma cobrança, uma dívida que estão jogando no seu colo que você não fez. Isso pode acontecer em matéria tributária, como eu falei. Eu passei a propriedade do meu veículo automotor para um terceiro, eu vendi. Então, quem é responsável pelos encargos desse veículo agora é essa pessoa que comprou. Eu não sou mais responsável pelo IPVA nem nada. Você não pode cobrar de mim. Se você cobrar, você está fazendo uma cobrança indevida. E aí você vai precisar processar, né? A Fazenda Pública vai precisar processar a pessoa que te cobrou para que você possa ali reaver, né, a paz na sua vida de não ser cobrado, tá bom? Então, quem tem que cobrar é a pessoa competente, tá? Lembrando aquelas questões que a gente já falou. A capacidade tributária, a competência tributária, ela é indelegável. Então, se o tributo é de competência da União, é da União. E quem diz isso? A Constituição. Então, a Constituição determinou que aquele tributo é de competência da União. Ponto. Não se mexe nisso, a não ser que se faça outra Constituição. Aquele tributo é de competência concorrente. Então, quem fizer, leva. Igual a Mega Sena. Tirou no bingo, marcou a cartela, vambora, ganhou. Então, é assim. Agora, quando a gente está trabalhando com questão de cobrança, a gente já viu que existe a possibilidade de delegação, tá? Então, você não delega a sua competência de receber aquele dinheiro, mas sim a de cobrar o processo de fiscalização. É igual, por exemplo, o ITR é de competência da União. Mas como que você vai cobrar um imposto sobre a propriedade rural de um município? Você sabe, o Lula lá em Brasília, o pessoal da Receita Federal lá em Brasília, eles sabem, aqui no município de Três Rios, onde eu moro, uma cidade pequena, no interior do estado do Rio, eles sabem quantas fazendas tem aqui? Nem eu sei, acho que nem o prefeito sabe. Então, assim, não é mais fácil ele fazer um convênio, ele fazer uma parceria com o município para que o município cobre esse valor do imposto? Não é? Então, existe essa maleabilidade da cobrança para que você evite fraude, para que você evite evasão, para que você tenha transparência e possibilidade de fiscalização. Se depender da União de Brasília saber quantas... Você acha que lá em Brasília eles sabem quantas fazendas tem no Acre? Não sabe. Então, assim, você precisa dessa integração entre os gestores. Então, essa integração para auxiliar na arrecadação, ela é sempre possível, existe essa possibilidade, tá? Incontestável essa questão. Agora, você não pode cobrar o tributo de outro ente federativo, né? É a mesma coisa... É a mesma coisa assim, eu tô devendo, e aí vão lá na minha mãe cobrar minha mãe. Eu sou maior de 18 anos e eu tenho patrimônio próprio. Minha mãe não é responsável por pagar essa dívida. Não é, tá? Então é nesse sentido que a gente vai. O lançamento, ele vai se reportar a data da ocorrência do fato gerador. Por que isso importa? Porque a gente vai ter que lembrar que, às vezes, a legislação tributária, ela muda. Igual agora em 2024, que é quando eu estou gravando esse curso, a gente está trabalhando em questões de reforma tributária. Então, quando a gente está trabalhando em questões de reforma tributária, quer dizer que vai ter uma reforma da legislação tributária. Não é? É basicamente isso. Não tem como ser mais claro do que isso. É uma mudança na legislação tributária. Nesse caso, quando a gente vai ter essa mudança, não quer dizer que a gente vai ter uma nova lei? E aí, o que a gente faz com essa nova lei?
ela serve para todos os atos já praticados em matéria tributária? Não, né? Para questão de bom senso. Isso aqui não precisa ser jurista. Eu sou jurista, eu sou da área de direito. Não precisa ser metida almofadinha para saber. É só você ter bom senso. É só você falar assim, bom, como a história do Brasil começa lá com a Constituição de 1988 em matéria tributária atual, não é possível que a nova legislação vai abarcar os fatos que ocorreram desde 1988 até 2024. Então, assim, ocorreu ali, você comprou um carro, e agora você vai ter que dever IPVA. E a legislação do Rio de Janeiro do IPVA, em 2024, é uma. Você vai pagar o IPVA considerando a relação de quando você comprou o carro. Qual era a legislação vigente naquele momento? A lei de 2024. Então, você segue ela. Eu comprei em 2025. Em 2025 já tinha uma nova lei. Bom, se já tinha uma nova lei no ano que você estava comprando, você segue a nova lei. Então, a gente segue aqui, tá? O lançamento regularmente notificado. E aí essa questão é que ele fala regularmente notificado, como se existisse uma regularidade na notificação. Assim, vem uma pessoa com a trombeta na sua porta, esteja de tapete vermelho e te entrega o carnê do IPTU, senhora. Não, tá? A notificação, às vezes, você nem vai saber. A notificação vem, por exemplo, num... tá muito longe, vocês não vão ver, não. A notificação vem, às vezes, num comprovantezinho, assim, de conta, que você vai ver lá, olha só, valor dos encargos fiscais, né? Aí você vai ver que aqui, por exemplo, deu R$68. Aí você vai falar, show, a pessoa pagou R$68 de tributo. Você vai descobrir depois que saiu a notinha. Mas você descobriu, pelo menos, né? Tá notificado. E aí o que a gente estava falando antes, né? Só porque alguém falou que você está devendo, é assim. Agora é assim. Não, né? Questão de bom senso de novo. Não é agiotagem, é direito tributário. Então, assim, você está me devendo tributo. Não, não estou. Você está, não estou. Vai ficar assim? Não. Você vai fazer o quê? Impugnar, vai na justiça, contrata um advogado tributário e vai lá. Vou fazer um recurso. Ótimo. Ou a própria autoridade administrativa, ela vai perceber o erro e vai, de ofício, né? Ou seja, sem você precisar falar nada, vai arrumar aquela situação. Acabou. Então você não fica de mãos atadas, meu Deus, lançaram um tributo no meu nome, agora estou devendo. Não. Igual, por exemplo, se você tem um parente, um pai, seu pai morreu, não estou desejando que seu pai morra, mas às vezes ele já até morreu, mas seu pai morreu. Seu pai morreu e aí a Receita Federal jogou no seu nome, né, a Fazenda Pública, jogou no seu nome, a cobrança de um IPVA que ele deixou. No seu nome. Não. A gente já viu isso em outra aula. Existe a possibilidade, sim, de você cobrar os herdeiros pelas dívidas tributárias deixadas. Mas é no montante da herança, é em outro procedimento. Você não lança esse pagamento no nome da pessoa. Não sou eu que estou devendo, era meu pai. Eu tenho a responsabilidade de quitar aquele débito por meio da herança. Então, o IPVA era R$2.000. E a herança que ele deixou, né? Porque pobre não deixa herança, né? Vamos falar a verdade. Você já viu alguém deixar herança? Na minha família, ninguém me deixou. E acho que também nunca vai deixar. A herança era de R$4.000 e o tributo custava R$2.000. Você vai tirar R$2.000 da sua herança e vai dar para a entidade tributária, vai quitar aquele débito e acabou. Fica por aí. Mas é num procedimento de cobrança por meio da responsabilidade. O devedor é o senhor fulano que morreu. Agora, lançou no seu nome, como se você fosse devedora. Sabe o que acontece se você não pagar? Você vai lá para a dívida ativa, seu nome fica sujo. Mas só que você não é a pessoa que realizou o fato gerador, o carro não é seu. É a mesma coisa que querer jogar para você a conta de luz e de água do seu vizinho. A casa dele é problema dele, a casa minha é problema meu. Mas esse mês ele não tá podendo pagar. É que sua vizinha morreu. E morra ela com essa conta junto. Eu não vou pagar. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho relação nenhuma com essa pessoa. Você não pode me obrigar a pagar. Então é questão de bom senso, né? Então, assim, você não pode colocar no meu nome essa cobrança, porque não sou eu a pessoa devedora. Você pode me responsabilizar. E aí é no limite da minha herança. É em outra área do direito. É até civil. Questão de herança.
Mas você não pode colocar no meu nome, porque senão eu sofro as penalidades, os juros, a multa. Eu sou inscrita na dívida ativa, meu nome fica negativado lá, sujo. Então você não pode. Aí eu posso contestar, posso impugnar. Ah, não, essa cobrança aí é do meu pai, eu vou pagar, mas é por meio da herança. Você tira meu nome daí. Porque não fui eu, não existe relação tributária nesse caso. Não existe, porque eu não pratiquei nenhum fato gerador. A pessoa que praticou já está morta e enterrada. Eu vou pagar em nome dela. Mas você não pode passar a dívida dela para mim, não. Tá assim. Aí a gente tem as modalidades de lançamento, tá? Isso aqui importa mais para você fazer uma prova, né? Não sei. Vou pegar uma água rapidinho, só um momento, né? Eu falo bastante. Tem 7 slides essa aula, você acredita? Deve estar dando meia hora já. É muita matéria. É muita vontade de falar com vocês. Vamos lá. 3 modalidades de lançamento. Declaração, ofício, o slide, né? Tinha que dar errado. Ofício e homologação. O lançamento por declaração é o imposto de renda. O imposto de renda. Você declara o seu imposto de renda. Não declara, você tem que entrar lá no site da Receita. Às vezes você é muito novo, nunca declarou, mas assim, eu imagino que você tenha, né, alguma experiência de ver alguém fazendo isso, né? Então, assim, você tem que entrar lá no site da Receita, você coloca quanto você ganha, você junta notinhas até onde você puder para você abater o valor ali, né? E aí você faz aquele desconto no imposto de renda e paga. É a declaração. A Receita Federal sabe quanto você ganha, sabe? Ela sabe quanto você tem que pagar de imposto de renda, sabe? Mas se ela for ter que cobrar a população inteirinha, puta que pariu, não dá. Então precisa que cada um faça a sua própria declaração, tá? Se tiver algum erro com a sua declaração, você vai ser chamado lá para apurar o que aconteceu, né? Para você arrumar o erro que você fez, tá? Isso aconteceu com meu pai uma vez. Ele colocou nesse desespero de abater, né, o valor do imposto de renda com notinha. Ele acabou colocando uma notinha que era do ano passado, né? Então, assim, não era do ano da cobrança, ele não podia ter colocado aquilo. Aí a Receita Federal, né, em 2 dias, era rápida, mandou uma carta para ele, né? Carta ainda. É bem pior do que isso, só um pombo correio e um sinal de fumaça. Mas mandou, né, uma carta à Receita Federal da minha cidade, pedindo que ele comparecesse lá para que eles pudessem averiguar o que aconteceu, o porquê daquele erro, né? Aí ele só foi lá e falou que ele lançou a notinha errada, ele levou a notinha, né? Mostrou e a pessoa tirou lá no sistema e ficou por isso mesmo. Então, assim, você não vai sair de lá algemado também, né? Mas tem gente que faz de má fé e tal. Meu pai foi só, eu não sei, né? Foi um descaso. Eu acredito que depois de 30 anos declarando imposto de renda, eu acho que ele já sabe o que pode e o que não pode. O que pega, o que não pega, coisas nesse sentido, tá? Então, o lançamento por declaração é quando você, a pessoa devedora, declara para essa autoridade administrativa informações ali sobre o que você está devendo. Tá isso, a declaração, imposto de renda. Você entra no site, declara, acabou. Se tiver tudo certo, beleza. Se não estiver, não tá. Mas a maior parte do lançamento vem por ofício. O lançamento por ofício é quando a própria autoridade administrativa lança o crédito. Igual, por exemplo, IPTU, IPVA. Você escolhe quanto você vai pagar de IPVA, você faz um cálculo. Não, esse carro aqui eu acho que eu pago uns 5 mil. Não é assim. É a entidade administrativa competente. Igual aqui, é o estado do Rio de Janeiro por meio do Detran, que vai cobrar. Eu poderia saber o nome, né, de outros estados, mas eu não sei. Então, infelizmente, eu tenho que ficar com o do meu estado, que é o Detran. Ele é que vai fazer a cobrança. E não só a cobrança, né, na hora, não só o lançamento do crédito tributário. Ele também auxilia depois de fazer blitz, para pegar o pessoal que não pagou, né? E aí tem aqui no estado do Rio, não sei se você é do estado do Rio, né? Mas aqui tem o que se chama de máfia do reboque. Não aqui na minha cidade, mas na capital mesmo, no Rio, né? Tem o que se chama de máfia do reboque. Eu não sei do que se trata, mas enfim, parece uma galera bacana, né? Tem essas questões, para você ver como é que o direito tributário ele não fica só no papel, ele vem para a vida real e ainda ganha contornos sociais, como corrupção e coisas nesse sentido, né? Mas o lançamento de ofício compõe a maior parte do lançamento aí da matéria tributária, tá? Exatamente porque é mais fácil a entidade administrativa saber quanto que você tem que pagar, tá? É mais fácil ela colocar a alíquota, é mais fácil ela saber quanto que você tem que pagar do que você. Até porque se você tem que declarar, corre o risco de você declarar errado. Não de má fé, mas declarar errado porque você não sabe.
Então, assim, quem nunca fez sua primeira declaração de imposto de renda quase morreu, né? Você acha que vai vir na sua porta bater e te levar ao gemado. Mas não é o que eu estou falando. Isso aqui é um lançamento formal do crédito, assim como você faz com a instituição bancária. Ocorreu o gasto do crédito, então você tem que repor, você tem que pagar a instituição bancária, tá? Ocorreu o fato gerador do tributo, você paga por ele. O ofício, então, é a maior parte e pode ocorrer nesse sentido. Você declarou o tributo também e você não foi lá prestar esclarecimento sobre algum erro. Agora a entidade administrativa acha que você está de má fé, você está com fraude, dissimulação, aí ela vai lançar de ofício. Aí, em vez de você ter a possibilidade de declarar seu imposto de renda, fazer os cálculos ali de abatimento, botar as notinhas lá e tudo mais, ele vai lançar de ofício para você. Tá? Então, existe a possibilidade de uma declaração virar ofício também, nesses moldes aí, que está nos incisos mais para baixo, né? E tem a homologação. A homologação é quando você paga e a pessoa homologa, a entidade administrativa, né? Pensa, por exemplo, você vai vender uma casa, e aí lá no cartório, você vai passar a casa para o nome de uma outra pessoa, né? Que é a pessoa que está comprando, desculpa. Você vai passar a casa para o nome da pessoa que está comprando. E lá dentro do cartório você já paga o imposto, que acho que agora é o ITBI. É ITBI ou ITCMD, agora eu não lembro. A gente vai estudar eles dois também. Mas é só para você saber que existe um imposto específico para essas situações, né? Você não vai fugir da fazenda, você não vai fugir de pagar seus impostos. Desista. E aí a questão é, você vai lá pagar, né, esse imposto, e aí lá no cartório mesmo, você já paga e manda para a Fazenda Pública, ela homologa. Beleza, pagou o valor certinho, tá trocado o domínio, passou a propriedade, né? É isso. Então você paga e avisa, ó, paguei. Pagou. É isso, é a homologação. Você paga e a entidade administrativa homologa, tá? Ou seja, homologar nada mais é do que confirmar que você fez o pagamento e que ele está certo. Isso quer dizer que você não tem aquele prévio exame da autoridade administrativa. É igual no caso de declaração. Você declara, mas ela vai verificar. Tanto que se tiver errado, se estiver dissimulando, ela que vai lançar para você pagar. Ela meio que te dá essa confiança, se você perde, ela lança de ofício. A homologação, ela ocorre nesses mesmos moldes. A homologação é ao contrário, você paga, não é como na declaração, que você tem que esperar a entidade administrativa avaliar se você fez a declaração correta. Na homologação você já paga aquele tributo, porque já tem uma alíquota fixa, porque já é uma coisa mais específica, como transmissão da propriedade imóvel, e aí você já faz o pagamento, lá no cartório já fala quanto você vai ter que pagar, e aí de lá você já sai com tudo em mãos para você só ir na Receita Federal e falar, ó, paguei, tá? Você fala, tá. Se tiver algum erro, aí eu vou mandar você pagar de novo, tá? É isso. Só isso, tá? Então, a homologação nada mais é do que você fazer o pagamento de um tributo antes de avisar a entidade administrativa. Mas por que eu faria isso? Porque às vezes é necessário, porque às vezes você está no cartório, o cartório vai te cobrar, você tem que pagar lá no cartório. O dinheiro não vai pro cartório, mas aí você já pagou, a entidade administrativa depois você vai falar, show. Já acertou tudo lá? Já. Então, tchau, tá? Agora, a gente vai parar um pouquinho, vai beber uma água de novo, e a gente vai voltar depois para falar sobre extinção do crédito tributário. Porque se eu estou falando de como começa a cobrança, eu tenho que falar como termina também, né? Aqui a gente não pode dar ponto sem nó. Então, bebe uma água, respira e a gente volta daqui a pouquinho.